Olá! Qual é a profissão, ou melhor, uma das profissões mais desvalorizadas do mundo? Ok, talvez você esteja aí pensando, sei lá, tem várias. Mas uma que a maioria acha ruim é vendedor. A grande maioria pensa assim, a grande maioria mesmo das pessoas imagina que ser vendedor é uma desgraça. Outro dia eu encontrei uma senhora, amiga da minha sogra, que sabe que a gente tem empresa, e ela veio conversar comigo e me falou mais ou menos assim: Rafael, sabe, meu filho, então, puxa, nós estamos lá com uma dificuldade, porque o meu menino fez 18 anos e ele tá com dificuldade de encontrar um emprego. E aí, poxa, Rafael, ele tá precisando trabalhar, eu tô ficando preocupada, porque ele tá em casa sem fazer nada. Você não me arruma um emprego lá na tua empresa? Não consegue arrumar um emprego lá para ele, não? Pode ser qualquer coisa, Rafael. Qualquer coisa que você conseguir lá tá bom. Até vendedor. Qualquer coisa, até vendedor pode ser. Ela falava mais ou menos assim, tipo, como se vendedor, né? Poxa, até vendedor? Cara, você já percebeu que o vendedor, ele é tratado pela maioria com certo preconceito? Aliás, a maioria dos vendedores prefere dizer que trabalha na área comercial, que presta um serviço de algum tipo de assessoria, consultoria, representante comercial, né? Sei lá, qualquer nome menos vendedor. Quando você pergunta no que a pessoa trabalha, é uma minoria que assume e diz que é vendedor. E aí a pessoa diz que presta um determinado tipo de assessoria comercial. E você vai conversando com ela, tá? E de repente você pergunta: mas então você vende? E ela responde assim, meio sem graça, né? Eu vendo. Tá. Bom, então é vendedor. Sabe por que muita gente tem preconceito com relação a ser vendedor? Você faz ideia por que isso acontece? É simples. Normalmente porque o vendedor tem um salário fixo pequeno e depende normalmente de um variável, que é onde realmente ele ganha dinheiro. É um cara que não tem estabilidade, ou seja, um vendedor, ele pode estar um dia numa empresa, outro dia na outra, um dia vendendo um produto, outro dia outro. Ele normalmente vive de comissão, porque ele depende das vendas, ou seja, quanto mais vendas, mais ele ganha, quanto menos vendas, menos ele ganha. E é encarado como uma pessoa que às vezes precisa se humilhar para poder vender, né? Para muita gente vender é uma humilhação. E isso é uma visão deturpada. Mas infelizmente é essa visão que existe por parte da maioria das pessoas com relação à profissão de vendedor. Isso mesmo, vendedor é profissão também. Tem gente que acha que para ser vendedor não precisa estudar, não precisa ter conhecimento e que vendedor não é profissão. Tem gente que acredita que ser vendedor é uma opção quando a pessoa não serve ou não sabe fazer outra coisa. Isso é um grande equívoco. Aliás, uma coisa que a maioria das pessoas não percebe é que todo mundo é vendedor. Todas as pessoas, sem exceção, são vendedoras. Todas as pessoas. Todo mundo é vendedor. A secretária, o dentista, o cargo mais burocrático que existe, o servidor público, mesmo quando concursado, o professor, e por aí vai. Se você quer saber por que eu insisto em dizer que todo mundo é vendedor e como isso pode te levar a enxergar de repente novas oportunidades para você aumentar o seu valor, continue assistindo esse vídeo, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque é exatamente sobre esse assunto que eu vou falar no vídeo de hoje. Meu nome é Rafael Rueda Milman. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal Empreendedor Melhor do YouTube e receba sempre em primeira mão os vídeos sobre produtividade, alta performance, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e profissional e as dicas que eu tenho diariamente para você. Não deixe de se cadastrar, não deixe de dar uma olhada no canal, porque tem muito conteúdo que pode ser de repente interessante, pode ser bacana, pode ser útil para você. O tema do vídeo de hoje é que todo mundo é vendedor. Todo mundo, sem exceção. Mas Rafael, o presidente da República é vendedor? É vendedor. O governador é vendedor? É vendedor. O
policial é vendedor? É vendedor. Você sabia que um bombeiro, por exemplo, é vendedor? Um médico, um dentista, como eu disse, um policial, um professor, qualquer um deles, todo mundo é vendedor. A partir do momento que a pessoa está ganhando um salário, ela se torna automaticamente um vendedor. Mas Rafael, e um professor que dá aula, ou um advogado, ou de repente lá um funcionário público, o cara passou no concurso, está vendendo o quê? Ele não pode estar vendendo. Ele é um funcionário concursado do governo, do estado, sei lá. O que ele está vendendo? Ele está vendendo tempo. Ok, mas o policial, por exemplo, também está vendendo tempo. Com certeza, ele está, por exemplo, trocando 44 horas semanais, ou a carga horária que for, que ele precisa fazer, em troca de um salário. E quando a pessoa vende tempo, o tempo é um artigo limitado, concorda? Ele é limitado ou ilimitado? É um artigo finito ou infinito? Ele é um artigo limitado. Ele é um artigo finito. Ele não tem escala. Você não tem como ganhar escala com o tempo de uma única pessoa. Então, se não tem escala, ele vai ganhar pouco. É exatamente assim que funciona. Ele vai ganhar pouco ou vai ganhar menos do que aquilo que ele gostaria. Isso não acontece por acaso e nem porque eu estou dizendo, ou porque eu quero, ou porque você quer. Isso é a forma como efetivamente funciona. Quem vende um artigo limitado, como as suas horas, por exemplo, ganha menos do que gostaria, ou menos do que poderia. Então observe que a pessoa está trocando o tempo dela, a vida dela, por um pedaço de dinheiro, simplesmente para pagar as contas. Normalmente, as pessoas que são funcionários, que trabalham, que vendem suas horas, elas estão fazendo exatamente isso. Estão trocando a hora dela por um dinheiro para pagar as contas no fim do mês. Compreenda que todo mundo vende. Todo mundo está vendendo o tempo inteiro. As pessoas estão vendendo algum produto, algum serviço ou o tempo delas. Engraçado que existe um preconceito com relação ao ato de vender, mas a maioria das pessoas não percebe que está vendendo o tempo todo. Tem gente que não conseguiu enxergar ainda que quando está prestando um serviço para alguém, ela está vendendo o tempo dela. E que quando não está vendendo um produto ou serviço, sem dúvida ela está vendendo o seu tempo, está vendendo a sua hora, sendo funcionário de alguém. Aí essa pessoa um dia resolveu empreender. Ela pesquisou a respeito, de repente ela assistiu aqui alguns vídeos, né, como esse, e ela resolveu abrir alguma coisa, montar um negócio. Sei lá, de repente ela resolveu abrir uma loja, uma churrascaria, uma assistência técnica, não sei. Ela resolveu empreender. Bom, mas quando essa pessoa resolveu empreender, ela passa a vender o quê? Pense um pouco. Normalmente ela deixa simplesmente de vender tempo. E o que ela passa a vender? Simples. Ela passa a vender um produto ou um serviço. Naquele momento ela parou de vender tempo e passou a vender um produto ou serviço. Simples assim. E quando uma pessoa passa a vender o seu produto ou o seu serviço, note que ela não está mais limitada no tempo. E dependendo da maneira que ela distribui esse produto ou esse serviço, ela ganha uma capacidade maior de ter escala. E é a escala que faz com que a coisa prospere, com que o dinheiro entre. E se ela faz isso online, por exemplo, a escala pode ser ainda maior. Ou seja, deixando de vender as suas horas e passando a vender produtos ou serviços através de algum meio de distribuição eficiente, isso permite que você ganhe escala, quantidade. Obviamente que a forma como você vai disponibilizar o seu produto, como você vai disponibilizar o seu serviço, assim como a demanda existente para esse produto ou serviço, né? O valor, a qualidade desse produto ou serviço é o que pode ampliar ou diminuir a escala. Então, se você viu uma pessoa, de repente, que é uma conhecida sua, e ela passou a vida inteira trabalhando como funcionária de uma empresa, passou a vida inteira lá se dedicando, por exemplo, trocando as suas horas por um salário, ou seja, vendendo as horas para a empresa, que é um artigo limitado. E depois de anos, você olha e essa pessoa continuou ganhando o suficiente só para viver, sem ter de repente conquistado muita coisa, sem ter conquistado nada de valor representativo.
e nada que ela realmente quisesse, e ao fim da vida, de repente, ela se aposentou pela miséria que a aposentadoria paga. Talvez você não tenha ainda se dado conta, mas muito provavelmente essa pessoa também nunca percebeu que somente a venda de conhecimento, de produtos ou de serviços é que permite você ganhar escala e assim possibilita, obviamente, você aumentar o seu ganho de forma exponencial. Você ganhar muito mais dinheiro do que vendendo simplesmente as suas horas. 99% dos ricos vendem artigos que permitem ganhar escala. Esses artigos podem ser produtos, serviços, independe, mas que permitam eles ganhar escala. Ou seja, produtos e serviços que possam ser vendidos a milhares de pessoas. Eu vou te dar um exemplo bem simples de compreender. Quantas horas um funcionário pode trabalhar por dia? Bom, mesmo que ele não precisasse dormir e ele trabalhasse que nem um condenado, ou seja, como se ele fosse um robô, o máximo de horas trabalhadas em um dia poderia ser 24 horas. Concorda com isso? Isso significa que a quantidade de horas que ele pode vender é limitada. Ele não tem como vender mais do que 24 horas no dia, se o máximo de horas que tem no dia para ele vender são as 24. Então, perceba que independe do quanto de repente estão pagando a hora de trabalho dele, ele consegue vender no máximo 24 horas por dia. Bom, agora me diga, quantas garrafas de Coca-Cola, por exemplo, podem ser vendidas ao redor do mundo em um único dia? Milhões, talvez bilhões, certo? Pois bem, isso é ganhar escala. Simplesmente comercializar um produto que possa ser distribuído e vendido em uma quantidade ilimitada. Quando eu abri o meu e-commerce, por exemplo, a suplementostore.com.br, que hoje é basicamente operada pelos funcionários, eu consegui ganhar escala na venda de suplementos nutricionais pela internet. Ou seja, hoje, a partir de um escritório, eu vendo para o Brasil inteiro. O que me permitiu ganhar muito mais do que eu ganho vendendo as minhas horas. Então hoje, os funcionários estão lá, enquanto eu estou aqui fazendo um vídeo, né, ou à noite, ou no fim de semana, como agora, eles estão lá, a internet está operando. E aí alguém pode estar dizendo de repente, tudo bem, com produto isso é fácil, mas e com serviço? Um exemplo de profissão ou de serviço que permite você ganhar escala é o de educador, por exemplo, ou seja, de professor. Quando um professor de inglês ele é um funcionário de uma escola, ele está transmitindo conhecimento aos alunos, né? Ele está ensinando inglês, mas o que ele vende? Ele vende conhecimento? Obviamente que não. Ele está vendendo as suas horas de trabalho para a escola. Ou seja, ele trabalha X horas, dá X aulas e recebe pela quantidade de horas que ele trabalhou. Ou seja, ele não consegue ganhar escala. Ele se limita à quantidade de horas que ele pode trabalhar no mês. E no caso da escola, é a quantidade de horas que a escola dá para ele trabalhar no mês. Aquilo vai ser proporcional ao salário dele. Então ele recebe conforme as suas horas trabalhadas. Ok, mas agora imagina o seguinte. E se ao invés desse mesmo professor trabalhar como funcionário de uma escola, simplesmente dando aula de inglês nessa escola e recebendo um salário, se ele conseguisse criar um curso online de inglês, ou seja, ele ensinasse inglês através de videoaula, por exemplo, onde as pessoas pagassem lá uma pequena taxa e pudessem aprender inglês assistindo o curso online. Esse mesmo professor não conseguiria ganhar escala? Provavelmente. Porque ao invés de vender horas, ele teria passado a vender um produto, ou seja, o seu conhecimento via web através de um produto, que seria um curso online. Quantas pessoas por dia podem acessar na internet e pagar pelo curso online e assistir essa videoaula que fique disponível lá? Sei lá, centenas, milhares, milhões. Vai depender da atratividade dessa videoaula, vai depender de como ele divulga isso, vai depender de alguns outros fatores. Mas a escala que ele pode ganhar é ilimitada. Mesmo que o valor pago pelos clientes seja baixíssimo, o potencial de ganho dele aumenta exponencialmente. Agora observe que lá na escola o que ele vende são horas e não tem como ele ganhar escala.
Nesse caso, quem acaba ganhando escala é a escola, que vende as horas de vários professores para os seus alunos. A escola pega vários professores, pega as horas desses professores e vende para uma quantidade maior de alunos. Então quem ganha é a escola. Agora, quando esse professor passa a vender o conhecimento dele através de um produto, que são as videoaulas ou um curso online, por exemplo, usando uma plataforma de distribuição como a internet, é quando ele passa a vender o conhecimento ao invés de vender suas horas de trabalho. E aí sim ele pode ganhar escala. Além disso, imagine que um professor poderia estar vendendo também o seu conhecimento através de diversos produtos. Vamos imaginar lá livros, e-books, apostilas, conteúdo pago, aulas em CD-ROM, dentre inúmeras outras possibilidades. Mas o fato é que tanto o professor que vende as suas horas para uma escola, quanto o professor que vende o seu conhecimento através de um serviço ou produto, ambos estão vendendo alguma coisa. Então ambos são vendedores. Ah não, mas eu sou funcionário da escola. Lê do engano. Você é tão vendedor quanto o outro. Só que você está vendendo horas, enquanto ele vende produtos ou serviços. Então se você compreendeu que todo mundo é vendedor, mas que de repente vender as suas horas nem sempre é um bom negócio, normalmente vender as horas rende menos do que vender um produto ou serviço, e se você pretende alavancar a sua vida e ficar rico de uma forma mais rápida, você precisa vender conhecimento, vender produtos, vender serviços, vender artigos que permitam você ganhar escala. Porque quer ganhar escala, isso significa atender mais pessoas, significa comercializar os seus artigos, sejam produtos ou serviços, que preferencialmente possam ser vendidos em uma quantidade infinita. Então o objetivo desse vídeo, se você entendeu isso, foi cumprido. Meu nome é Rafael Rueda Milman. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal Empreendedor Melhor do YouTube. Assim, você vai ficar sabendo sempre em primeira mão quando eu publicar um novo vídeo. Deixe também aqui os seus comentários, dê a sua opinião, clique em gostei, clique em não gostei. De repente, se você gostou, que bom. Se você não gostou, tudo bem. Mas a sua opinião é muito importante e eu costumo ler todos os comentários. Porque isso me ajuda a saber se o conteúdo que eu estou produzindo está ficando bom, se está sendo útil para as pessoas ou não. Por hoje seria isso, eu agradeço a todos, obrigado e até o próximo vídeo.